Olá, minha gente querida, tudo bem com vocês? Por aqui tudo em paz. 5 de dezembro de 2025, final de ano, e nós estamos agora retomando o nosso canal. O nosso propósito não é provocar embates religiosos nem doutrinários, muito pelo contrário, e nem falar de religiosidade, mas sim da pessoa de Jesus. Porque Jesus é uma pessoa e uma pessoa maravilhosa. Então, eu estou aqui retomando com vocês. Desejo para vocês um longo caminho, um final de ano maravilhoso e um recomeço de boas prosas sobre as boas novas. Tá bom? Um grande abraço. Então, vamos iniciar a nossa reflexão. Veja bem, eu quero compartilhar com vocês hoje 3 campos importantes para que nós possamos ver onde nós estamos situados na questão da espiritualidade. Então, nós vamos falar algumas coisas aqui muito importantes. De forma alguma é de cunho pessoal. E não há nenhum desejo ou intenção nossa, como eu disse anteriormente, de atacar e provocar a crença de quem quer que seja. Muito pelo contrário, o Senhor Deus, através de Jesus Cristo, dá plena liberdade a cada um de definir o seu caminho e fazer suas escolhas. Claro que cada uma delas, sendo bem feitas, as consequências serão abençoadoras. Caso contrário, as consequências não serão aquilo que se espera, não é verdade? Então, vamos pensar um pouco sobre isso. Olha, na religião, e estima-se que há pelo menos 5.000 religiões no mundo, nós podemos definir que dentro da religião, Jesus ele é uma pessoa criada segundo o imaginário das pessoas. Podemos dizer, entre parênteses, que a ideia e a pessoa de Jesus dentro da religião bruta e crua, ela é apenas uma invenção de um personagem. Segundo lugar, nós vamos verificar também com toda simplicidade que dentro da igreja evangélica também existe um grupo muito grande, milhões de pessoas que enxergam Jesus de uma forma muito estranha, muito esquisita e muito bizarra. E finalmente nós vamos ver que nada disso que falei anteriormente tem muito sentido dentro da palavra de Deus, porque o Evangelho nos mostrará com muita simplicidade, no final dessa reflexão, que Jesus deve ser o nosso alimento. Vamos pensar sobre isso? Eu quero isso, provocar seu pensamento e a sua reflexão. Com respeito a todas essas posições religiosas, eu vou mencionar para vocês rapidamente que o islamismo tem Jesus numa imagem de profetas do Deus Alá. Que Jesus no Islã, ele não é o Filho de Deus, não foi crucificado, mas foi elevado às alturas. A pessoa de Jesus está lá no islamismo, mas apenas como um dos profetas. E se não me falha a memória, é um dos últimos. Olha, e o nome dele no mundo árabe é Isa. Vamos para o judaísmo. Jesus no judaísmo não é diferente. Ele é um personagem, ele não é o Messias. Há uma linha muito grande dentro do judaísmo que Jesus é um desviado da lei. Portanto, não é o Filho de Deus, não é o Messias, não morreu pelos pecados. Ele é apenas mais um personagem histórico, na verdade. Mas ele está lá na religião judaica, como Yeshua. Em terceiro lugar, no Espiritismo, Jesus ele é um espírito puro, ele é um mestre, ele é um modelo. E o nome dado a ele em alguns segmentos do Espiritismo é de Emanuel. Olha só, na Umbanda, Jesus também está lá. O nome dele dentro do sincretismo da religião Umbanda é Oxalá. E é um espírito encarnado, grande em sabedoria. Olha só, interessante isso. E lá pelos lados do Oriente, não, do hinduísmo, da Ásia, do budismo, Jesus é um líder religioso apenas, e muito sábio. Ele é o Acharya, que significa mestre. Olha que interessante nós entendemos
como que Jesus está situado dentro de muitas religiões do mundo. E olha, e dicas de passagem, religiões que aglomeram multidão de pessoas, elas são muito grandes. Agora, é interessante, vamos vir agora para o Brasil, vamos ver o nosso contexto social religioso. Vamos ver o Brasil dentro da religião romana. O catolicismo romano tem uma posição muito interessante em relação a Jesus. Em relação a Jesus, Maria ela é co-defensora, co-protetora, co-intercessora e co-redentora. Ela faz parte da salvação. Ela é mediadora. Tanto é que a gente já ouviu falar muito dentro da religião romana no Brasil e no mundo inteiro a seguinte frase: peça à mãe que o filho atende. Você já ouviu essa frase? Porque Maria ela é mediadora. Repito, ela é corredentora, desculpe. Ela também foi elevada ao céu. Olha, então dentro da religião romana, aqui nós temos em Belo Horizonte a Nossa Senhora da Imaculada Conceição, padroeira. E no Brasil, a Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. E padroeira significa exatamente isso, como eu disse acima, defensora, protetora, intercessora. No catolicismo existem mais de 1000 títulos e invocações diferentes para Nossa Senhora. E mais de 100 nomes, segundo uma pesquisa que fiz. Tem Nossa Senhora de Lourdes, tem Nossa Senhora de Fátima, do Carmo, das Graças, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e aí vai. Agora, tem consequências, e elas não são muito boas, de seguir e de tentar seguir Jesus Cristo na cabeça das religiões. É um problema. Seguir Jesus na cabeça das religiões, segundo a invenção do pensamento dos homens, é um problema sério. Porque Jesus, no capítulo 8, versículo 12 do Evangelho de João, ele diz que aquele que não segue a ele vai andar nas trevas, não terão a luz da vida. Mas no mesmo Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 38, Jesus diz que aquele que crê em mim, conforme as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então é importante entendermos e seguirmos Jesus conforme as Escrituras. E essas religiões que mencionei acima têm poucas porções a respeito da pessoa e do caráter e da essência de Jesus, que faz com que esta multidão que o segue dentro desta religiosidade, fora do pleno conhecimento dele nos evangelhos, tem uma má notícia para vocês. Estão andando nas trevas. É preciso parar e ver o que as Escrituras dizem a respeito dele, para segui-lo conforme está sendo revelado nos evangelhos. Mas olha, agora vamos mexer no nosso terreno, onde a gente está e onde a gente vive, dentro da igreja evangélica. Mas existem também formas de enxergar Jesus dentro da igreja evangélica que são muito engraçadas, para não dizer bizarras e muito esquisitas. Há um grupo de evangélicos que acredita e vive, e anuncia, e crê, e entende de forma plena que Jesus veio ao mundo para consertar a política, que Jesus é um revolucionário. Então, quer tornar Jesus um político para agir dentro da política. E se Jesus fosse um político, ele teria resolvido o problema do nazismo, não é verdade? O problema do comunismo, que atingiu, grande parte do mundo. Enfim, há um grupo que pensa que Jesus é isso, que ele é um revolucionário. Um outro grupo de evangélicos defende o pensamento de que Jesus é um milagreiro. E realmente Jesus fez muitos milagres. Lá em João, no capítulo 21, diz que se fosse escrever todos os livros do mundo, não caberiam aquilo que Jesus fez e foi visto e testemunhado na terra de Israel e ali em torno daquele povo. Mas que Jesus é um milagreiro. E que quando ele não cura, a culpa não é dele. A culpa cai em quem pediu o milagre e não recebeu, alegando que a pessoa não teve uma fé genuína. Não é interessante pensar sobre isso? Tem um outro grupo de evangélicos que
acha que Jesus é um banco, né? Que Jesus tem um cofre no peito. E aí sai por aí a mil pulmões dizendo que quem dá muito dinheiro para o Senhor Jesus também recebe muito dele, porque Jesus ama o dinheiro. É a teologia da prosperidade. Então, dentro do nosso meio, de onde nós estamos vivendo durante muitos anos, conhecendo pessoas maravilhosas, igrejas maravilhosas também, gente querida aí, né, que anda conosco, que nós andamos com eles, Jesus ou ele é milagreiro, ou ele é revolucionário, ou ele é um Jesus que gosta muito de dinheiro e que quanto mais você dá, mais você recebe. Mas será que é isso que as Escrituras dizem a respeito de Jesus? Porque o próprio Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 7, eu repito para vocês, aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, fluirão deles rios de água viva. Olha que interessante. Agora, tem consequências dentro do mundo evangélico e consequências muito negativas de seguir Jesus dentro daqueles três pensamentos que são muito intensos e tomam conta de grande parte dos evangélicos no Brasil. As consequências não são muito boas. Essas aí provocam nas pessoas atitudes malucas, neuroses, doenças, frustrações religiosas e um imenso vazio, porque só é capaz de preencher o coração do ser humano quando nós seguimos Jesus e cremos nele conforme diz as Escrituras. Olha só, pense nisso. Agora, quem Jesus tem que ser? O que ele tem que ser? Qual o significado que ele tem que ter para nós? Qual o sentido que ele precisa ter em nós, na nossa mente, no nosso coração? Quem Jesus tem que ser para nós? Essa é a pergunta. Viram esses dois grupos anteriores? As religiões e os evangélicos que estão torcendo a imagem de Jesus? Então, vamos ver uma coisa. Queria que você pensasse comigo, e não sou eu que estou dizendo. Está escrito em João capítulo 7, versículo 38. Eu vou repetir para você pela terceira vez. Aquele que crê em mim, conforme as Escrituras, dentro dele vão fluir rios de água viva. Tem muita gente que não flui nada de si, não flui nada do seu espírito, porque não crê em Jesus conforme diz as Escrituras. São crentes secos, vazios, são almas, são espíritos que interiormente parecem deserto. Então, é importante se pensar nisso. Vivem no mundo como se fossem discípulos de Jesus, mas vivem uma vida esquisita, estranha, de altos e baixos, de dúvidas absurdas, de medos e frustrações religiosas, focando em denominações, focando a fé em líderes, se alimentando de movimentos gospels, de shows, porque estão seguindo Jesus diferente daquilo que as Escrituras dizem dele. Eu falo isso com muito temor, muito amor e muito respeito por todos vocês. Em João, no capítulo 6, versículos 56 e 58, diz algo que Jesus disse a respeito dele. Dentre muitas coisas que Jesus disse dele e que os apóstolos disseram dele nas epístolas, tem uma que chama a atenção, é o meu alvo aqui nessa noite. Aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Aquele que de mim se alimenta viverá por mim. As Escrituras dizem que Jesus tem e precisa de ser para nós o nosso alimento. João capítulo 35 a 37 diz que aquele que vem a mim não tem fome, porque se alimenta de mim, porque eu sou o pão da vida, porque eu sou a água da vida. Então Jesus não pode ser em nós aquilo que as religiões que eu mencionei no começo dizem dele. Jesus não pode ser para nós aquilo que grandes segmentos da sociedade, da igreja evangélica diz dele. Jesus tem que ser para nós alimento. Ele tem que ser para nós o alimento. Ele associa a imagem dele como alimento algumas vezes.
Ele associa a imagem dele à Santa Ceia, o pão. Ele associa a imagem dele ao pão quando ele ressuscitado vai pelo caminho da estrada de Emaús, entra na casa de seus discípulos e ali ele celebra ali levantando o pão. Ele associa a imagem dele, a pessoa dele, a essência dele ao pão, ao alimento. Na multiplicação dos pães também, ele associa a imagem dele ao alimento naquela multiplicação dos pães e dos peixes. Então, Jesus, ele, durante muitos momentos importantes, ele diz sobre ele: eu sou o alimento, eu sou comida, eu sou refeição, eu sou alimento, minha gente. A palavra alimento no grego antigo, no grego koiné, ela pode ser traduzida por uma palavra que nós conhecemos muito na medicina ou na biologia, é fagito, que traduzido para os nossos estudos no colégio é fagocitose. O que é fagocitose? São células especializadas dentro do nosso organismo que elas comem, elas englobam, comem, digerem e destroem bactérias, vírus e células mortas. Então Jesus está dizendo que ele é fagito, que nós devemos nos alimentar dele, porque ele dentro de nós vai destruir aquilo que vai nos consumir. Ele vai destruir, se nós nos alimentarmos dele, ele vai destruir, ele vai englobar e destruir o pecado, destruir aquilo que nos conduz a uma vida carnal, a uma vida vazia, uma vida neurótica, uma vida maluca, a uma vida tresloucada, longe do Evangelho, longe daquilo que as Escrituras dizem a respeito dele. Olha, nós temos que pensar nisso. Lá no passado, eu estava nas religiões, seguindo a religião segundo o pensamento dos homens. Depois eu vim para a igreja evangélica e eu comecei, em um momento da minha vida, não entender muito bem a pessoa de Jesus. Eu achava que alguns conceitos que a igreja trazia, não a igreja que eu frequentava, que era uma igreja muito abençoadora, mas eu via ao meu redor grandes estudiosos torcendo a figura de Jesus e eu não podia seguir Jesus de acordo com ensinamentos daquilo que ele não era e falados dentro das igrejas próximas aonde eu vivia. Aí eu fui amadurecendo e amando Jesus, me alimentando da palavra e conhecendo a palavra, eu percebi que Jesus tinha que ser para mim o meu alimento. E como o meu alimento, ele é o meu Salvador, ele é o meu Redentor. Ele morreu por mim, ele ressuscitou, ele deu a vida por mim e por você, para se tornar o nosso alimento. Tem muito crente que se converteu, que aceitou Jesus, que foi batizado, que está numa igreja, está andando no meio do povo de Deus, mas ainda não tem como Jesus precisa ser. Precisa ter Jesus como alimento. Tem muito crente que não tem Jesus como alimento, repito, e vivem uma vida, olha, que muitas vezes dá pena, porque precisamos nos alimentar de Jesus. E há consequências quando nós nos alimentamos de Jesus. Eu quero terminar minha reflexão com você. Eu me lembro há muitos anos atrás, há mais de 20 anos, nós fomos fazer um culto na casa de duas mulheres que viviam juntas e elas tinham um caso amoroso. E elas nos convidaram com um grupo de irmãos para ir lá fazer um culto, louvar ao Senhor, deixar uma palavra e abençoá-las, porque elas estavam sofrendo muito, elas tinham muitos problemas, muitas dores. E durante uma música que nós cantávamos, era eu e mais 6 pessoas. Deus enviou seu Filho amado. No meio dessa música, eu estava com a mão na janela, numa casa simples, com sofás escorados em tijolos. Eu coloquei a mão na janela e cantávamos ao som do violão. Poucos irmãos. E eu vi uma mão tocando na minha mão, na janela da sala da casa daquelas duas mulheres. Era uma senhora, 80 anos, velhinha, toda assim desgastada, magrinha, doente. E ela me disse que ela estava fora dos caminhos do Evangelho. Ela estava seguindo o Evangelho ou seguindo Jesus de acordo com as religiões que ela tinha aprendido. E que depois ela tinha ido para uma igreja que também ensinava Jesus de uma forma
que não era tão adequada. E ela se desviou, deixou o caminho. E ouvindo aquela música, cantada naquela casa, ela levantou do leito, enferma, pequenininha, magrinha, rastejando, foi até a janela daquele apartamento, daquela casa, botou a mão na minha mão, chorou e pediu que eu orasse, que ela ia confessar Jesus, porque Deus tinha revelado a ela que nos próximos dias ela não ia sobreviver, ela ia morrer. Ela era muito velhinha. Ela entrou naquela sala, eu impus as mãos sobre ela junto com os irmãos, pedi que ela ficasse em pé, ela disse, não, eu vou me ajoelhar. Ela ajoelhou ali e nós oramos e ela em lágrimas confessa Jesus. Quando nós nos alimentamos de Jesus, a nossa vida é diferente. Quando nos alimentamos de Jesus, os cultos que nós celebramos são diferentes. Eles têm vida, porque nós estamos alimentados do pão da vida, da água da vida, que é o Filho de Deus. A minha esposa trabalha numa e-mail da prefeitura. Há um ano atrás, uma fotógrafa que fazia fotos pela escola dela, aos prantos no telefone, confessou que o marido estava com câncer nos rins. Fátima orou por ela no telefone, elas choraram juntas. Um ano depois, essa moça volta à escola, agora nesse final do mês de novembro, e abraça a minha esposa, e dão as mãos e, com os olhos cheios de lágrimas, chegam lá, ela e o marido. Ele foi curado de câncer no leito de enfermidade, numa UTI de um hospital de Belo Horizonte. Olha, gente, quando nós estamos nos alimentando de Jesus, existem momentos na vida da gente que as bênçãos são passadas de uma forma intensa e a gente nem sabe até onde que o milagre vai alcançar. Em terceiro lugar, estou terminando, eu estava indo para minha lua de mel em Poços de Caldas e nós estávamos dentro de um hotel e o garçom foi nos atender e conversou conosco, viu nossa postura, a gente não tinha envolvimento para bebidas e sentados ali com roupas discretas e semblantes felizes. Tínhamos nos casado na noite anterior e demos o nosso testemunho para ele e ele contou algo fascinante, algo maravilhoso, algo impressionante. Quando nós estamos alimentados de Jesus, olha, as coisas acontecem. Ele disse que ele estava fora dos caminhos do Evangelho, que ele morava em São Paulo, mudou para Poços de Caldas. E muitos anos depois ele encontrou um amigo dele que veio de São Paulo visitar Poços de Caldas e eles se encontraram no hotel. E aquele amigo, quando viu ele, o abraçou e disse para ele que saudades que eu tenho de você, meu irmão. E aquele garçom confessou para a gente que naquele dia se arrependeu dos pecados durante o abraço do irmão e foi para uma igreja maravilhosa em Poços de Caldas e retomou o caminho dele. Quando nós estamos alimentados do Senhor Jesus, quando Ele é o nosso alimento, até o nosso abraço faz uma grande diferença. Faz uma grande diferença. Quando nós estávamos no ministério no Recife, nós começamos uma congregação dentro de uma favela das mais violentas no Recife, a favela do Vietnã, na casa de uma senhora que frequentava feitiçaria, ela e o marido dela. Começamos a reunir, oramos por ela, ela foi liberta daquelas entidades, ela e o esposo, enfim, começamos uma reunião na casa dela e ela me disse que tinha que pedir autorização para um traficante que comandava aquela região. Eu fui até aquele moço e nós conversamos, falei do nosso propósito. Sabe o que aconteceu? Ele autorizou a nossa entrada lá. Quando nós estamos alimentados do Senhor, da pessoa do Senhor Jesus, algo extraordinário acontece. Eu quero terminar dizendo que a minha mãe, há 5 anos atrás, ela morreu na minha frente, lá dentro da nossa casa. Eu fui buscá-la para levá-la ao médico. E quando eu entrei na nossa casa, eu abri a porta, eu não morava lá, ela gemia no banheiro. Eu empurrei a porta do banheiro, ela estava caída, morrendo. Aquilo foi muito dolorido, muito sofrido, muito marcante. Eu sangrei por dentro. Eu perdi 4 meses de sono, eu me sentia culpado. Por que eu não cheguei na meia hora antes? E 6 meses depois, eu passando na frente do cemitério, eu evitava, inclusive, a avenida que passava na frente do cemitério, que a minha mãe tinha morrido. Mas o Senhor me chamou naquela tarde e me pediu que entrasse dentro do cemitério. Tocou no meu coração e eu entrei.
contra a minha vontade, achando que eu estava surtado, que eu estava pirado. E lá no cemitério eu fui na cova onde minha mãe foi sepultada, ali há 6 meses ou 7 meses atrás. E eu comecei a chorar. E ali Deus tocou no meu coração: meu filho, volta para casa, entra no seu carro, não evita mais essa avenida, porque segue a tua vida, porque com a sua mãe já está resolvido, consumado. Levanta a cabeça, enxuga suas lágrimas e volta para casa. Eu voltei, peguei meu carro e eu fui curado de um vazio, de uma dor, de uma ferida tão intensa em cima da cova da minha mãe. Precisamos nos alimentar de Jesus. Ele precisa ser, conforme a palavra grega diz, a nossa comida, o nosso alimento, a nossa refeição. Precisamos seguir Jesus conforme diz as Escrituras. E para se alimentar dele, ore em nome dele, peça ao Espírito Santo para te ensinar, leia, abra a palavra dele, abra o Evangelho de João e aprenda lá que Jesus, no Evangelho de João, ele é apresentado por João como o Filho de Deus, o Deus encarnado. No Evangelho de Mateus, ele é apresentado como o Rei perfeito, da descendência de reis. No livro de Marcos, ele é apresentado como o Rei perfeito, o servo perfeito, desculpe. Eu vim para servir. E no Evangelho de Lucas, o médico amado, ele é apresentado como o homem perfeito. Não há esperança, não há cura, não há solução, não há resposta, não há fluir, se Jesus não é para nós o nosso alimento. Eu vou deixar você à vontade. Eu vou desligar aqui, é a minha câmera. Vou me ajoelhar e vou orar por você. Por que eu vou desligar a minha câmera? Para que você ajoelhe onde você está ou fique em pé, da forma que você achar melhor. Invoque Jesus e diga para ele: eu quero, Senhor, que tu sejas o meu alimento a partir de agora. Se você não conhece Jesus ainda, entregue tua vida a ele, converta-se, aceite-o, ele vai lhe perdoar. E aí você vai entrar num processo para que ele também seja o seu alimento. Deus abençoe vocês, querido. Eu vou ajoelhar agora com a câmera desligada e vou abençoar você. Boas prosas sobre as boas novas. Um grande beijo, um grande abraço. Fica na paz.